Paz do Senhor, queridos, a todos. Vamos seguir em frente aqui. Nós estamos na última lição da unidade 1, o capítulo 5. Promessas, as promessas, o Messias e o milênio. Vocês podem utilizar aí a página de número, vamos ver. Vamos fazer só um breve, rápido resumo. Para que a gente possa seguir as outras unidades, né? Então, basicamente, meus amados, esse aqui a lição 5 vai tratar justamente a última parte do livro do Isaías, do capítulo 40 ao 66. É a parte última, a última parte desse precioso livro. Muito bem. As promessas de Isaías, apesar de direcionar as tribos do Senhor, constituem-se um grande ensinamento ao cristão da atualidade, pois aborda muitos assuntos relevantes e também escatológicos. Esse capítulo, para maior entendimento do assunto, está dividido em 3 tópicos gerais: as consolações para Judá, com promessas de retorno do cativeiro babilônico, as consolações, o Messias profetizado e a sua confirmação pelo Novo Testamento, e o reino mileniar e a sua glória futura sob o governo do Messias. Então, veja que é 3 temas, do capítulo 40 ao 66. Tá? Consolações para Judá com promessas de retorno do cativeiro babilônico. Isso aí basicamente do 40 ao 60, do 40 ao 48. O Messias profetizado e a sua confirmação pelo Novo Testamento. O Messias ungido, Cristo. E o reino milenar e a glória futura sobre o governo do Messias. Então é um assunto escatológico. Como é um assunto escatológico, é muito amplo. A gente vai fazer só um resumo para que a gente venha nos ater às outras lições. As promessas de retorno e consolo. Bom, como eu já falei, o capítulo 1 até o 39 só fala de juízo, né? Juízo contra Judá, juízo contra as nações. Na verdade, o profeta Isaías mostra as feridas. E agora do capítulo 40 até o 66 vai ser basicamente a cura. A página 47 do livro, então as mensagens do capítulo 40 ao 48 tinha como objetivo dar esperança a Judá em todas as circunstâncias. Imagina você há 70 anos em um país diferente, uma terra diferente, costume diferente. Grande parte dos pais já tinha morrido, só eram os filhos, a geração já tinha morrido. Então, a maioria já não lembrava mais da sua terra. Aliás, nunca tinha vindo na terra, porque nasceu na Babilônia. E, naturalmente, as pessoas, os judeus, eles achavam que, basicamente, Deus já não se importava com eles. Praticamente eles estavam desmotivados nas promessas de Deus para suas vidas e o retorno do exílio. Nessas mensagens aí evidencia que o povo de Judá acreditava que Deus não se importava e nem olhava mais para ele, e sentia dificuldade de crer nas promessas de libertação e retorno. Isso ocorreria porque o povo sentia dificuldade em acreditar na história de seus antepassados, que, embora nem sempre tivesse se comportado de maneira adequada, havia valorizado os feitos do Senhor. Então, eu falava da história que o povo tinha ficado no Egito, o povo já não acreditava mais, o povo estava desmotivado. Isaías 48, 21. Então, outra coisa, o povo estava meio desmotivado no sentido religioso, porque geralmente era costume os deuses das nações que era vencido, subjugado, era considerado, atribuído, quando um país vencia o outro, era atribuída a vitória a os deuses daquela nação. E naturalmente a nação que vencia a outra, o deus daquela nação era considerado o deus superior à nação vencida.
Então, naturalmente, os deuses babilônicos, na cabeça do povo, eles já estavam se acostumando, né, com o politeísmo. Então, complicado. Aí o Senhor vai trabalhar do capítulo 40 ao 48 com a mensagem de consolo para o povo. Então, por isso Deus, sempre misericordioso, mesmo em face desse comportamento, insistiu nas promessas de libertação e de milagres no retorno. Isaías 48, 20, Isaías 49, 9, Isaías 52, 5, 11, pois ele era uma nação que ele havia escolhido para si. Isaías 43, 18, 21, Isaías 22, 28, e que, portanto, continuaria cuidando deles como sempre fizera. Isaías 46, 3, 4. Apesar de tais mensagens, Judá continuou incrédula e por isso Isaías mais uma vez questionou a legitimidade desses pensamentos que contradiziam toda a história passada de triunfo que tivera através de Deus e de seus pais. Além desse questionamento, o profeta comenta a respeito do envolvimento do povo enquanto cativo com as crenças pagãs. Ele comenta que o resto sobrevivente, representante da continuidade histórica de Israel, seria apertado por todos os lados pela idolatria babilônica e sentiria dúvidas quanto ao futuro, pois naquele tempo era comum atribuir as vitórias militares aos deuses da nação vencedoras. Então, o profeta Isaías, então, nessas primeiras profecias do 40 a 48, vai justamente trabalhar o consolo e o conforto, né? E no capítulo 46, o próprio Deus vai mostrar que a Babilônia vai ser subjugada pelos Medo-Persa e os deuses dele ia ser levado até de cavalo, né? Então, a confiança nos deuses, da superioridade dos deuses da Babilônia, quem confiava, o povo de Israel ia ver que os deuses deles são nada. O próprio Senhor ridicularizou aqueles ídolos através de Isaías, prevendo a conquista da Babilônia e o descrédito de seus deuses. Isaías 46, 1, 13, 47, 1 e 15. Nessa ridicularização, Deus desafia os ídolos, procurando levar seu povo a uma reflexão acerca da existência de algum Deus que pudesse ser comparado a ele. Olha só, Isaías 40, 18 ao 20. Nessa mesma profecia, Isaías descreve não só a queda e a ruína dos ídolos da Babilônia e suas principais divindades, Bel e Nebo, como também o modo como esses deuses seriam levados pelos inimigos como despojo sobre animais de carga, Isaías 46, 1 e 2. Outro fator que contribuía para a falta de confiança do povo na libertação era o poder demonstrado pela Babilônia. Mas Isaías não pensava assim. Para ele, Babilônia era extremamente frágil perante Deus e não poderia resistir ao sopro do Senhor e à sua soberania. Isaías 40, versículos 6 e 8. Os cativos não precisariam se preocupar com o poder dos governos, pois o Senhor tinha completo controle sobre as nações e os derrubaria mesmo que tentasse resistir. Isaías os forçou a lembrar a soberania divina na história e nas promessas passadas de Israel. Nada frustraria os planos do Senhor. Isaías 40, versículo 12 e 17. Muito pelo contrário, Judá seria fortalecido e passaria a infundir pavor e destruição aos que lhe opuseram. Isaías 41, 8. Suas dificuldades seriam removidas de maneira a garantir-lhe um retorno triunfante pelas mãos do próprio Senhor. Isaías 40, versículo 9 e 11. Uma glória que seria manifestada perante as demais nações. Isaías 40, versículo 1 ao 31. Para que isso fosse possível, Isaías afirma que a Babilônia, que tinha sido utilizada por Deus para castigo de Judá, seria destruída por Ciro através dos Medos e dos Persas por ter se excedido cruelmente do seu papel como instrumento em suas mãos para castigo do seu povo. Isaías 47, versículo 6. Essa nação seria exposta à vergonha e subjugada à condição de escravidão e nunca mais se levantaria. Isaías 47, 1. Então, o próprio Deus, geralmente o capítulo 40 de Isaías é chamado capítulo do consolo, né? Os judeus costumam muito usar esse capítulo 40. E aqui o profeta Isaías vai falar 160 anos antes
quem é Ciro, o nome dele, como que ele governa, meu Deus, como que ele destruiria a Babilônia. Então, essas primeiras e o capítulo, de acordo com as profecias de Isaías, esse monarca faria com as nações que procurasse assistir o que bem entendesse. Isaías 41, 25, seus avanços seriam rápidos e por mais que houvesse alianças nada adiantaria. Isaías 41, 6, 7, isso tudo teve uma concretização em 539 a.C., quando os medos e os persas tomaram a Babilônia. Um ano após esse fato, Ciro expediu um decreto de libertação para os judeus, segundo Crônicas 36, 22 e 23. É bom lembrar, tá, meus queridos, que o Ciro Grande é chamado o Messias gentil, tá? Ciro nunca foi cristão, Ciro nunca serviu ao Deus de Israel. Eles apenas temeu, mas Deus o usou de muitas formas, porque a política síria dos Medo-Persas era uma política amigável, era uma política de tolerância com as nações vencidas, a contrário a dos assírios, né? Então a página 49 vai tratar sobre isso aí. Então a página 50 também é a mesma coisa, e é interessante. Então aqui a primeira parte do 40 ao 48, o profeta vai trabalhar mais a questão, os medos, os dilemas do povo. O profeta vai falar que eles retornariam, ia levantar um imperador, um Messias, o Ciro, e daria fim à Babilônia, e eles pediriam um decreto e o povo retornaria, e vice-versa. Então o profeta vai trabalhar a questão do consolo. Agora a parte 50, o Messias. É o segundo tema das promessas, o Messias e o milênio. O livro de Isaías, por ter diversas menções sobre o Messias, é um dos mais estudados do Antigo Testamento. Contudo, faz necessário, antes de verificar as passagens citadas por esse profeta, esclarecer que muitos teólogos acreditam que essas passagens sejam alegorias referentes a Israel ou a algum personagem histórico que tenha surgido naquele período. Tal atitude contraria não só os registros, mas também os testemunhos dos evangelistas e dos apóstolos do Novo Testamento, que se utilizaram de muitas passagens de Isaías para anunciar Jesus como Salvador de toda a humanidade e provar que o Messias esperado pelos judeus era Jesus. Esse recurso foi utilizado porque os judeus tinham dificuldade em crer na pregação apostólica sobre o servo sofredor. Isaías 49. Para eles, o Messias seria um libertador político enviado por Deus para sacudir o jugo dos seus inimigos, os romanos, que o faziam sofrer. Não alguém que pudesse ser crucificado. Portanto, o Jesus da pregação apostólica, embora muitos judeus posteriormente passassem a crer nas mensagens, não se enquadrava nas expectativas judaicas. As referências messiânicas de Isaías, feitas mais de 700 anos antes do aparecimento de Cristo, embora encontrada em diversos textos de seu livro, é confirmado pelo Novo Testamento. Isaías 7,14, cumpre-se em Mateus 1,18 a 23. Isaías 8,14, cumpre-se em Romanos 9,31. E em 1 Pedro 2,8. Tem seu maior número entre os capítulos 49 e 66. Nessas profecias, muitas já cumpridas em Jesus, os assuntos mais interessantes mencionam o sofrimento do Messias durante o ministério, o Messias como a luz para os gentios e para Israel. Isaías 42, Isaías 6,7, 49,5, aí cumprimento Romanos 9,1, Isaías 49,6, cumprimento Atos 13, 47, 48, 26, 33, 28, 28. A fidelidade e a sabedoria do servo sofredor para cumprir o propósito de Deus. Marcos 14, 65, 15, 16 e 20. A capacidade de erudição do Messias. Mateus 7, 28, 29. São inúmeras profecias. Aqui está a lista. Tá? Só Isaías 53 tem mais de 40 menções. Então, a vida, a vinda, a morte, ressurreição, ministério. Então, a lista é grande, meus irmãos. As referências bíblicas quanto ao Senhor Jesus.
A perseguição de Jesus pelos homens e não fracassa sua missão e a ajuda do Senhor na tarefa que havia assumido. Isaías 50, versículo 7. O sofrimento vicário do servo sofredor, Isaías 52. A crucificação de Jesus, 1 Pedro 2, 21. Isaías 53, 1. A falta de aceitação das palavras do Salvador, Isaías 53, 1. O nascimento do Messias através de uma virgem, Isaías 7, 14. O menino dado por Deus com atributos divinos que teria governo sobre seus ombros e transcenderia a história, Isaías 9, 6. O Messias como juiz legislador, Isaías 33, 22. João 5, 30. Descendente da casa de Davi, Isaías 9, 7, 11, 1. Mateus, cumprimento, Mateus 1, 1, 6. A unção especial para ministério e Salvador, Isaías 11, 2. Isaías 42, 1. Isaías 61. Cumprimento, Mateus 3, 16, 17, 12, Mateus 12, 17 e 21. Marcos 1, 10, 11, Lucas 4, 15, João 1, 32. O anúncio do Messias por uma profecia antecessor, né? O João Batista. Isaías 40, versículo 3, Mateus 3, 1 e por aí vai. João 1, 23, Lucas 1, 17. O local do início do seu ministério, a Galileia. Isaías 9, 1, Mateus 4, 12 e 17. A lista é grande. A rejeição de seu povo aos judeus. Isaías 53, 3, Lucas 4, 29. Lucas 17, 25. Não dá para ler todos. João 1, 11. A sabedoria e justiça do Salvador. Isaías 11, 2. Lucas 2, 52. Lucas 4, 18. O ministério de milagres do Messias. Isaías 32, versículo 3, 4, 35, 5. Mateus 9, 35, Marcos 7, 33. Atitudes de humildes sem protesto ou resistência de Jesus. Isaías 57, cumprimento, Mateus 26, 62. O desprezo e ódio sem motivo sofrido pelo Messias. Isaías 49, 7, João, cumprimento, João 15, 25. A humilhação e espancamento e o castigo sofrido por Jesus. Isaías 50, versículo 6, Marcos 14, versículo 65. A crucificação do Salvador entre os criminosos. Isaías 53, 12, cumprimento, Mateus 27, 38. A intercessão de Jesus por seus inimigos e zombadores. Isaías 53, 12, cumprimento, Lucas 23, 34. O sepultamento do Messias em local destinado aos ricos. Isaías 53, 9, cumprimento, Mateus 27, 57. Toda essa comparação feita entre o livro de Isaías e os livros do Novo Testamento mostra que as referências do profeta são realmente uma alusão a Jesus. Isso é só algumas das, tá, meus irmãos? É muita referência, é muita profecia. Então assim a gente vê que os judeus na hermenêutica, na interpretação, fracassaram feio. Até hoje eles estão esperando o Messias. Quando a gente mostra para o capítulo 53 para o judeu, eles ficam sem resposta. Agora o último tópico da lição, né? Da lição 5, o reino milenar e a sua glória. Entre os capítulos 49 a 66, além das diversas referências ao Messias, encontramos outro tema importante, o reino milenar. Essas profecias surgiram não só devido à necessidade de Judá de estabelecer um governo futuro, justo e fiel, diferente de tudo que tinha tido até aquele momento na sua história, mas também por serem muito significativa para a igreja do Senhor que reinaria com Jesus. Nessas profecias, Isaías apresentou a esperança para Judá através de um único redentor e justo juiz, o qual firmaria a paz através de um governo universal. Isaías 59, 1. Esse governo universal teria o início de seu cumprimento após a salvação para toda a humanidade, através de um mediador que seria Jesus Cristo. Isaías 59, 16. A sua concretização depois do segundo advento de Jesus, visível no julgamento dos inimigos de Israel durante o reino milenar. Isaías 59, 17. Somente após esse acontecimento, Jerusalém ocuparia uma posição privilegiada ao se tornar a cidade do Senhor e refletir a sua glória para o mundo em trevas. Isaías 60, versículo 1. Durante tais acontecimentos, um novo magnífico templo surgiria em Jerusalém. Isaías 60, versículo 13 e 14. E daria acesso a todos. Isaías 60, versículo 11. Podemos perceber através da Bíblia e
dados históricos que a primeira parte das profecias de Isaías já se cumpriu, mas que a segunda ainda está por vir, pois os inimigos de Israel, ao qual o profeta se refere, ainda não foram julgados. É possível que esse julgamento esteja relacionado ao capítulo 61, versículo 1 e 2 do livro de Isaías, lido por Jesus em uma sinagoga em Nazaré. Lucas 4, 16, 20. Nessa leitura, Jesus não só afirma que ele é o responsável pelo anúncio do Evangelho, como também aquele que irá vingar os inimigos de Israel. Após essa vingança, está estabelecido